Olá, nono ano, vamos lá para o último vídeo do segundo bimestre. Vamos terminar a correção da semana do dia 20, o problema número 4. Esse problema número 4 falava de um vazamento de uma torneira, né? O tempo em minutos e a quantidade de água desperdiçada em ml. Então, no tempo zero, torneirinha parada, tempo zero, nenhum desperdício, tranquilo. No primeiro minuto foi desperdiçado 7 ml. A tabelinha estava pronta para a gente interpretar. 1 minuto e meio, ó, 1,5 não é 1 minuto e 50 segundos, tá, gente? É 1 minuto e meio. Então seria 1 minuto e 30 segundos. Desperdiça 10,5 ml. No terceiro minuto, quanto que ele desperdiçou, que eu observo na tabela? 21 ml. Então, o que eu já ensinei para vocês? Que a gente começa a observar proporção, né? Conforme o tempo foi passando, 3 é o triplo de 1. Ó, eu já consigo observar aqui. E 21 é o triplo de 7, que é 3 vezes 7. Então, eu já consigo observar uma grandeza diretamente proporcional. A proporção está sendo a mesma. Então, esse 1 minuto e meio aqui, eu consigo chegar à conclusão que se em 1 minuto foi desperdiçado 7 ml, em meio minuto foi desperdiçada a metade. A metade de 7 é 3,5. E 7 mais 3,5, eu obtenho 10,5. Então, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Então, eu entendo a tabela, eu leio ela, vejo como que está acontecendo esse desperdício e esse tempo para responder as perguntas. Então, ele fala assim para mim, qual a lei dessa função? Então, nós vamos criar uma lei. Então, é a quantidade de água, vou usar que está sendo desperdiçada em função do tempo. Conforme o tempo vai passando, e o tempo a gente não controla, não é mesmo? A quantidade vai aumentando de desperdício. Aí eu vou usar 1 minuto, então eu perco 7 ml a cada minuto. Então eu vou pôr 7 vezes o tempo. Vou usar o tempo como x, tá bom? Então eu vou deixar. Você poderia também usar uma fórmula com uma de outra, utilizando outras letras. A quantidade de água é igual a 7 vezes m de minuto por minuto. Poderia, não tem problema nenhum. Você poderia usar ao invés do x, o m. Então, no caso aqui, ó, é minuto. E aqui a quantidade em ml de águas desperdiçada. Então, duas maneiras de vocês pensarem. Você pode usar aquela que você preferir. Letra B. Quem são as variáveis dependente e a independente? Bom, como eu já acabei já respondendo, a quantidade de água depende do tempo. O tempo, ele vai passando independente. Então, você pode falar que o tempo, minutos, é independente. E a quantidade em ml é dependente. Então, isso é fundamental, saber quem depende de quem. C. Em 4 minutos, quanto será desperdiçado? Em 1 hora. Então, ele está fazendo duas perguntas. Bom, a gente poderia completar a tabelinha aqui em 4 minutos. Vai ser 4 vezes, né? Então, 4 vezes 7, 28 ml. Então, em 4 minutos, 28 ml. E em 1 hora? Opa, 1 hora. Vou até mudar de cor. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Em 1 hora. Bom, 1 hora equivale a 60 minutos, porque a gente está trabalhando em minutos. Então, aqui essa fórmula é para o tempo em minutos. Então, eu posso usar a fórmula, ó. A quantidade é igual a 7 vezes m. Ó, para isso que serve a fórmula. Então, eu coloco no lugar do m os 60 minutos, que representa 1 hora. Aí, fazendo essa conta, eu vou ter que 7 vezes 60 é 420 ml. Então,
em 1 hora é desperdiçado 420 ml. Tá vendo? 1 hora vai ser desperdiçado 10 litros. Não, não necessariamente, não é? Então, essa fórmula me proporciona fazer qualquer cálculo que for necessário. Então, aqui, ó, exercício corrigido, dá para pausar o vídeo e copiar no caderno de vocês. Vamos para o próximo, o último dessa aula. Então, o último era o exercício 5. Deixa eu mudar aqui agora. Que tinha um gráfico lá, né? Então, eu vou até colocar ele aqui. Deixa eu dobrar essa folha. Eu copiei ele aqui, ó. Eu fiz esse gráfico no Excel, copiei e colei lá no arquivo. Então, aqui eu fiz o desenho. O que eu tenho nesse gráfico? Quantidade de CDs na horizontal e o preço, ó, 2, 4, 6, 8, 10, quantidade de CDs. E na vertical, o preço pago. O que eu observo? Que 2, se eu pegar uma régua, 2 está com R$5. Então, 2 CDs custa 5. Se essa bolinha tá bem no meio, quem que está entre o 0 e o 2? Quem está entre o 0 e o 2 não seria o número 1? E quem que estaria bem aqui no meio? 2,50. O que eu consigo perceber, então? Que um CD custa 2,50. 2 CDs custa 5. 4 CDs, R$10. Que 8 CDs, R$20. Então, ele pede na alternativa A para a gente construir uma tabela com esses valores. Então, eu vou ter quantidade, ó, quantidade de CDs e aqui eu vou ter o preço em reais. Tá vendo? Então, você faz uma tabelinha aí. Vou até trocar de caneta porque essa caneta vermelha, ela não tá querendo falhar. Então, você pode... A gente vai colocar os valores da tabela. Então, tinha esse 1 aqui. Ele estava apagado, mas você sabe que ele existe. Então, 1 CD... 2,50. Aqueles números que estão assim escondidos, você tem que adivinhar, mas não é uma adivinhação, é uma informação que está escondida, né? Ela está ali, você tem que encontrar ela não está explícita, né? Não está assim mostrando descaradamente como o 4 está. Então a gente tem que procurar, investigar e entender. 2 CDs, R$5. Aí eu tenho 4 CDs, R$10. E eu vou ter 8 CDs, R$20. Aí poderia colocar 0,00, né? Para ficar melhor. Então, a gente fez a alternativa A, que era escrever a tabela com as informações do gráfico. E na letra B, eu não lembro o que ele perguntava na letra B, acredita, gente? Eu coloquei aqui e acabei esquecendo. Eu vou pausar o vídeo, vou ler e já volto aqui para terminar. Ele perguntava quem são as variáveis dependente e independente. Eu esqueci, tive que voltar lá para ler. Bom, então respondendo a letra B, quem é a variável dependente e a independente? Como eu já falei nos exercícios anteriores, o preço depende da quantidade. Então, 1 custa R$2,50. Quanto que vai custar 2? R$5. Então, o preço depende da quantidade. Então, a gente vai escrever aqui. Preço é dependente e a quantidade de CDs, quantidade é independente. Em todas as situações que envolverem preço, valor a pagar, sempre vai ser dependente, né? Por exemplo, o meu salário. Meu salário depende da quantidade de aulas que eu dou. Então, assim, na maioria dos casos que quanto mais você trabalha, quanto mais você compra, mais você paga, então o preço, o valor vai ser sempre a variável dependente. A não ser quando você tem um salário fixo, né? Porque se você trabalha por mês e ganha R$1.000, aí depende. Tem mês que você trabalha mais, tem mês que você trabalha menos, né? E isso pode... Aí já não é uma variável, né? Não é uma função, tem preço fixo. Então, nem todas as situações são assim.
Então, todas as situações, na maioria das vezes, as situações que a gente vive tem uma grandeza dependente, uma grandeza independente, elas podem ser representadas com tabelas e com valores. Finalizamos aqui então o nosso segundo bimestre, pessoal. Bons estudos, façam a correção, semana que vem a gente inicia o terceiro bimestre.